Queridos irmãos, eu quero convidá-los para uma breve reflexão bíblica no livro do Êxodo. Já fizemos a leitura. Êxodo, capítulo de número 2. Já fizemos a leitura, já fizemos. Obrigado. Êxodo, capítulo de número 2. Versículos 1 ao versículo de número 8. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos. Eu queria que a igreja lesse esse restinho. E pôs nos juncos. Que tem alguém dizendo que ela botou o menino dentro do rio. Não. Eu sou um estudioso da Bíblia, mas eu gosto de acompanhar e pontuar e ler de acordo com como está escrito. E pôs o menino aonde? Na borda do rio. Ela não pôs dentro do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó, anote aí na sua Bíblia, o nome da princesa era a princesa Aptizute, com H, Aptizute, era o nome da princesa. Não está aqui na Bíblia, mas eu estou explicando o que eu já encontrei e li. E a filha de Faraó desceu a banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, não foi dentro do rio. E enviou a sua criada e a tomou, e abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua filha, a filha de Faraó, e disse sua irmã, a filha de Faraó: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Vamos para o versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quem pode dizer amém? Na vida de cada ser humano, Deus tem um plano. E nós precisamos perguntar a Deus: Senhor, qual é o plano que tu tens para a minha vida? Em que eu te posso ser útil?
Moisés era um bebezinho. Mas Deus tinha um plano especial na vida de Moisés, assim como tem também na sua vida. O menino era formoso, era um menino bonito, mas vamos imaginar se fosse um menino feio. Ela escondeu o menino porque o menino era bonito. Mas se fosse um menino feio, ninguém tem culpa de ser feio. E ninguém tem a primazia de dizer eu sou bonito. Olha, um irmão levou uma queda do evangelho, porque algumas pessoas começaram a dizer que ele era bonito, e ele pensou que era. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o diabo enfeitado é anjo, viu? E ele começou a pensar que era bonito e terminou caindo. Moisés era um menino formoso. Moisés era um menino bonito e a sua mãe o escondeu. A perseguição era muito grande. Porque em todo tempo o inimigo levanta perseguição. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele tem um pavilhão para nos esconder. Digam comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, alegre descansará. Os perseguidores procuravam ouvir o choro da criança. O menino, depois de 3 meses, já está um pouco taludinho. Ah, meu Deus, o que vou fazer com o meu filho? E disseram, olha, a senhora dê um jeito, que eles vão chegar e vão encontrar a criança. Quem se lembra o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Ela chamou Miriam, não era a irmã Miriam? Miriam, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma cestinha, vou betumar ela por dentro e por fora, assim como a arca foi betumada por dentro e por fora, para a água não entrar. A mãe de Moisés recebeu a ciência e orientação de Deus. Eu vou betumar a arcazinha, eu vou betumar a cestinha por dentro e por fora, e você vai colocar o menino à borda do rio. Não bote dentro do rio não, senão o jacaré devora ele. Bote na borda do rio. Deus que sabe trabalhar, permitiu a princesa, como é o nome da princesa que eu disse? Aptizute, Aptizute, Aptizute. E tomaram um banho com as suas donzelas. O que é aquilo? É uma cestinha, manda buscar, traz para cá. E quando olhou, o menino chorava. Essa criança é dos hebreus. O que vamos fazer? Vamos arranjar uma pessoa para criar. Aí chamaram a mãe do menino, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha em seu favor. Ele trabalha para lhe dar vitória. Ele trabalha para lhe favorecer. Ele trabalha para lhe abençoar. Aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração humano, é as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus reservou algo especial para você. Prepare-se para receber. Trouxeram a mãe de Moisés.
Vamos ler Salmos 25, verso 14. O que é que diz Salmos 25, verso 14? Não tem escrito? O segredo do Senhor é para aqueles que o... E Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. A senhora tem condição de criar esse menino para mim? Ela disse, tenho. Disse, então cria-mo e eu te darei o teu salário. Quem não tem salário vai agora a partir de hoje receber salário. Cria o menino para mim e eu te darei salário. Recebe salário nesta tarde da parte de Deus. Salário em saúde, em virtude, em graça, em autoridade, em poder, em dinamismo. Te darei salário. Alguém só pensa em dinheiro, em faz-me rir. Não resolve não. Crie o menino para Deus e Ele vai lhe dar salário. Existe salário maior do que uma pessoa receber dons de Deus, dons de curar, operação de milagre, maravilha. Não faz muito tempo, uma irmã ia passando por esse corredor ali. Olha, pastor, como eu estou. Aí eu, pronto, está curada. E está curada. Pronto. Existe coisa maior, existe salário maior. Eu estava na Assembleia de Deus em Alagoa Grande, onde passei 10 anos. E uma senhora chegou e disse, pastor, eu digo, pronto. Pastor, ela está cancerosa. O senhor ora por mim? Agora. Lá tinha um irmão chamado Manuel Salvador da Silva. Manuel Salvador, tem serviço para nós dois? A senhora pode se ajoelhar? Ela disse, posso. Se ajoelhou, a gente orou. E aí, Salvador? Ela disse, está curada. E vocês acreditam que Jesus curou? Depois ela veio, eu digo, vá, o médico faça novos exames, traga, para a gente avisar a igreja, quem curou foi Jesus, nem foi Salvador, nem foi eu. Mas Deus nos deu salário, recebe salário. Salário para exercer o teu ministério. Com dons, com operação de milagres e de maravilhas. Crie a igreja para Jesus, não crie para você não, que no dia que Deus precisar, Ele vai dizer, eu quero a igreja, entrega, cria o menino para mim e eu te darei salário. Porque tem alguém que quando se apossa da igreja, recebe posse, ele diz, agora daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, saia, antes de Deus lhe mandar para a igreja grande. Eita lá! Te darei salário, te darei salário.
Recebe salário nesta tarde. Eu te darei salário para exercer aquilo que eu te entreguei. Eu te darei salário. Está escrito: como fui com Moisés, serei contigo. Mas o povo quer ver sinais, prodígios e maravilha. Se não houver isso, o povo desse pastor não está com nada. Aleluia, aleluia. Enquanto os outros dormem, você tem que se levantar a cara no chão e dizer: papai, eu quero dons espirituais para exercer o meu ministério. Os irmãos lembram que quando Salomão assumiu o trono, duas mulheres que moravam juntas na mesma casa, debaixo do mesmo teto, cada uma delas tiveram um filho. Elas viviam a vida livre. E uma, mal desarrumada, desajeitada, dormiu por cima do menino, matou. Quando ela viu que o menino estava morto, ela foi lá, trouxe o menino vivo, botou cá e botou o morto lá. Quando o dia amanheceu, que a mãe olhou, disse: menino dos olhos de sapiranga, não é meu filho não. Aleluia, aleluia. Vamos resolver. O menino vivo é meu. Não, o menino vivo é meu. O morto é o seu. Não, o seu é o morto, o vivo é o meu é o seu. Aí vamos para a casa do rei. O rei ouviu a história de uma e de outra, disse: me traga uma espada. Quem tem espada que corta pecado, malícia, prostituição, glutonaria, briga, fofoca, confusão. O que é que o senhor vai fazer com essa espada, rei? Ele disse: eu vou partir esse menino no meio, dou uma banda para a senhora e outra banda para a senhora, tá bom? Aí a mãe do menino disse: não faça isso não, ele é meu filho, deixe ela criar. Eu vou ter o prazer de ver ela criar. Eu vou visitar a criança, mas não quero que mate. Ele disse: pronto, a criança é sua. Eu te darei salário. Receba salário. Salário em forma de discernimento, salário em forma de sabedoria, salário em forma de maestria para reger. Eu vou lhe dar salário. Receba nesta tarde, na autoridade do nome de Jesus e desta palavra que é viva. Cria o menino para mim. Eu estava pastor na cidade de Sapé, e naquela época tinha 1.250 membros. E o pastor me visitou e disse: eu preciso do senhor na cidade de Patos. Lá só tem os 200 membros. Eu disse: eu vou. Vai, digo, vou. O senhor vai, vou. Manda o caminhão. Quem faz crescer o trabalho é Deus. Quem manda o povo para a igreja é Deus. Quem faz o povo produzir é Deus. Alguém me disse: não faça isso não. Eu digo: já está feito. Você tem nada a ver com a minha vida? Vá cuidar da sua. Quem vai me dar salário é Papai do céu. Eu nunca vi durante esses anos que eu trabalho a geladeira, a mesa, doce, rapadura, cocada, linguiça, carne de sol, carne de charque.
Eu dizia, não traga mais não, eu disse, vamos trazer. Nós vamos trazer. Eu digo, então manda para cá. Manda. Que é Deus quem manda. Recebe salário nesta tarde. Em forma de dons. Em forma de sabedoria. Agora crie um menino para mim. Crie um menino para Deus. E eu te darei salário. Quem quer receber salário? Não é o Bolsa Família, não, é salário. Já vem em caminho o salário. Você acredita? Já vem em caminho. E muita gente vai agradecer aqui no Templo Central. Pastor, Deus me deu salário. Pastor, Deus me deu um salário. E não vai ser um salário de fome, não. Nem vai ser um salário no saco furado, não. Ele já mandou costurar, já lhe deu a agulha e a linha. Costura, porque Deus vai mandar com abundância. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, deitarão no vosso regaço. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá. Era filho de Acais, o mais perverso rei de Israel. Ele começou a reinar com 25 anos e por 29 anos ele reinou sobre Israel. Ele fez grandes reformas em Judá, preparou e reparou o templo de Deus, reintegrou sacerdotes e levitas ao seu ministério e restaurou a celebração da ceia, que era a Páscoa. Mas ele combateu a idolatria de Judá, proibiu o culto aos deuses pagãos e, por último, mandou destruir a serpente de metal que Moisés fizera. Quando toda essa situação de idolatria foi erradicada, foi tirada de Israel, tirada de Judá, o inimigo de fora articulou o rei da Síria para vir contra o rei de Judá. Percebe-se que quando ele está fazendo as reformas materiais, ele não incomoda. Mas quando ele começa a tomar atitudes espirituais, combater a idolatria, extirpar do meio de Israel a idolatria, o culto pagão, restaurando a santidade, restaurando os padrões dos quais agradam a Deus, o inimigo disse, espera aí, eu vou pegar o reino mais forte da terra e vou vir contra Judá. E aí eles vieram, o grande exército de Senaqueribe, e cercou toda a Judá, que no caso é hoje a cidade de Jerusalém. E eles ficaram sitiados. Eles tinham na cidade água suficiente para aguentar o cerco, mas não tinha comida. Eles não estavam preparados para passar anos, dias a fios e meses cercados, sem poder sair ao campo buscar o alimento. O inimigo foi estratégico. E quando percebeu que Judá já estava fragilizado, então de repente ele manda uma carta, lhe historiando os reis que já fora destruído pelo poderio assírio. E disse, olha, eu destruí o Deus tal, o rei tal, tal cidade, tal reino, e ninguém foi páreo para resistir à minha investida, à minha incursão. E o rei, ao receber a carta, percebe realmente, humanamente, esse poder militar que o rei da Síria detinha.
e ele entra na casa de Deus, levando consigo a carta, e diz: olha, Deus, tudo isso que ele está dizendo é verdade, ele tem força, ele tem capacidade de destruir. Mas esta carta tem um detalhe. Na carta ele coloca: e quem é o teu Deus para te livrar das minhas mãos? Portanto, esta carta não é minha, esta carta é tua. Veio no endereço errado. O inimigo pensou que estava escrevendo para mim, mas na verdade está escrevendo para ti. Como na verdade eu não tenho como enfrentá-lo, eu vou entregar na mão daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E ele entrega a carta, e o Deus da carta vai e move o coração do profeta Isaías. E diz: Isaías, vai lá na casa do rei Ezequias e diga a ele que eu li a carta. Eu vi a carta. E eu vi não só a carta, mas quem estava redigindo, escrevendo e pensando, conjecturando a carta. Eu vi toda aquela carta. E diga que eu não vou precisar de um exército, não. Eu vou mandar só um anjo. Porque o inimigo pensa que Deus precisa de muita coisa. Deus às vezes precisa de um mosquito, de uma bactéria. Deus às vezes precisa de um floco de neve. Deus precisa de uma formiga. De uma formiga. A gente ouve falar da história daquela irmã que tinha umas casas alugadas. O que ela fez? Senhor, o inquilino não quer entregar a minha casa, o que eu faço? O Senhor disse: eu vou mandar o meu exército. A irmã ficou feliz. À noite, deu formiga para tudo quando foi lado. Na cama, nos alimentos, em tudo. A pessoa no outro dia: toma a tua casa está perdida, está cheia de formiga, ninguém está... A irmã volta para a casa dela, e quando chega lá, a formiga toda estava morta. Ela só fez varrer a formiga e a casa estava pronta para ser alugada novamente. Deus manda seu exército. Quem pode dar um glória a Deus porque Deus manda seu exército? Meus amados irmãos, de natureza que Deus disse: eu vou mandar meu exército, deixa comigo. Anjo fulano de tal: sim senhor, se apresente. Está pronto? Está pronto. Eu quero que a ação seja noturna. E as ações das forças especiais nunca é de dia. A ação de força especial no mundo inteiro acontece à noite. Quando Osama Bin Laden foi destruído pelos Estados Unidos, foi à noite. Toda ação de exército especialista, ele nunca faz aquela ação de grupos especiais durante o dia, eles fazem à noite. E esse anjo era especialista, e Deus disse: anjo, se apresente. Sim senhor. Olha, tem um rapaz lá na terra, olha, dá uma olhadinha, está vendo lá? Fogueira para tudo quanto era lá da cabana. Sim, passe lá e dê um recadozinho. Qual é o recado? É que hoje 185 mil desses daí vão perder a vida. E o anjo passou, e quando o anjo passa, aqueles exércitos, aqueles homens fortemente armados, valentes, bravos, esperando já a derrocada da guerra contra Israel, foram perdendo as vidas. E no dia seguinte, quando eles acordaram, ia na tenda: está morto, está morto, está morto. Irmão, o exército do inimigo caiu com a ação de um anjo só. Deus mandou o seu anjo durante uma noite, o exército de Senequeribe caiu, sem gritos, sem conversa, sem zoada, sem nada. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo coisa extraordinária. Tem gente que está assombrado com o inimigo, tem gente que está amedrontado. O Deus que nós servimos tem todo o poder nos céus e na terra. E naquela noite, os irmãos já conhecem o texto, o Senhor deu vitória a Judá. Só que os resquícios da guerra ficaram, que é a fome, a falta de alimentos e as coisas todas que estava passando. E agora é que entra o texto que nós acabamos de ler com os amados e queridos irmãos. A gente percebe que agora eles começam a temer, e o Senhor disse: olha, eu vou colocar um anzol no nariz de Senequeribe, e vou fazer ele voltar para a Síria com anzol no nariz. Ou seja, Deus disse: ele está pensando que comanda, que dirige, que manda. Quem manda, que comanda e que dirige sou eu. Portanto, eu vou pegar com anzol e vou levá-lo até a Síria. Quando chegou lá, os dois filhos dele se aborrecem e tira ali a vida. Israel, Judá nesse momento está precisando de uma ação de Deus.
E Deus usa o profeta para falar então com Judá. Aí ele diz, olha, o que restou foi pouca coisa, mas eu vou fazer do que restou, vou lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Nós temos aqui algumas funções das raízes. A primeira é a sustentação. A raiz é que sustenta a árvore. Segundo, alimenta e mantém a vida saudável da árvore. A água a seiva que a raiz consegue tirar e levar para a árvore é para mantê-la viva. A raiz é a parte mais importante da árvore. A raiz é a parte mais importante. Quem sustenta a nossa raiz é a nossa fé. A árvore plantada, ela é uma árvore que está sustentada em Deus. Salmo 1 diz, pois será como a árvore junto ao ribeiro, dá o seu fruto na estação, e tudo quanto fizer. Mas não são assim os ímpios. São diferentes. Então, o crente que está arraigado em Deus, há um manancial divino que vai fazer prosperar a nossa vida diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos observar que o texto está nos dizendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele está cuidando da parte mais essencial de cada um de nós, a parte das nossas raízes. A árvore, ela contém raízes, tronco, galhos, flores e frutos. O dos troncos também estão as folhas. E a gente pode observar o poder dessa palavra de Deus. Vai então, pela palavra do Senhor, as raízes vão se aprofundar na terra. E ao fazer isso, ela provoca uma outra situação. Tem que vir frutos. Raízes infrutífera é porque não está bem alimentada e não produz frutos. Mas toda raiz que está arraigada numa boa terra, ela tem que dar fruto. É uma lei. É uma lei. Lembra de quando Jesus passou e viu a figueira? Eu estive agora na Dalmácia, lá nos Balcãs, e eu percebi que lá, por exemplo, pé de figueiras é como um mato no fundo da nossa casa aqui no Brasil. Figueira, pé de figo lá é como se fosse mato na região do Mediterrâneo. E eu vi as figueiras, é a época de chega no verão na Europa, e agora todas aquelas figueiras estão primeiro cobertas já de folhas. E aí eu fui olhar aquelas folhas. Antes de vir a folha, a figueira primeiro fica todo só o galho e nasce o fruto. O fruto nasce pequenininho e verde. Para proteger o fruto, aí vem as folhas são grandes assim, e as folhas vêm e cobrem para que o fruto possa amadurecer sem ser queimado pelo sol e proteger até dos pássaros. Só que essa figueira de Jesus está cheia de folhas, como se tivesse bastante fruto, e ele está procurando agora onde está o fruto e não acha, e quando ele procura, abre todas as folhas e diz assim, nunca mais você vai produzir. Porque você quebrou o ciclo natural. O que significa? São pessoas que vivem de aparência. Quem olha por fora está cheio de folha, mas quando vai procurar fruto, não tem fruto nenhum. Jesus não quer enganadores. Jesus quer pessoas que dêem fruto. Ele disse, o vosso fruto permaneça. Fruto tem que permanecer. Fruto é o que alimenta. Alguém aqui come folha? Alface, né? Mas quais são os nutrientes que tem na alface? Se comer direto, morre. É bom com uma saladinha, para quebrar um pouquinho da gordura da carne. Mas o fruto é que todo mundo procura o fruto. Você já viu alguma folha doce? Você já viu alguma folha doce? Alguém conhece alguma folha doce aqui? Mas todos os frutos, quando eles amadurecem, eles são doces. Tem nutrientes. Alimenta, cuida. Deus está dizendo, cadê os frutos? Aí pessoas que vivem de aparência, por isso aquela árvore foi amaldiçoada, porque na obra de Deus não se vive de aparência, se vive de essência. Aí eu estava pensando, eu estava observando o que Deus está querendo nos dizer nesse texto. O significado espiritual disso para nós, o que significa? Essa árvore precisa ser cuidada. Na vida espiritual precisamos ter raízes. Raízes.
fala da centralidade da nossa fé. Cadê as raízes? Cadê as raízes? Estão aprofundando? Cadê o tronco? Cadê os galhos? Onde estão as folhas, as flores e os frutos? Cadê a árvore? Precisa ser cuidado dessa árvore, para que nós entendamos o que Deus quer conosco aqui nessa tarde. A raiz precisa ser demonstrada forte, para suportar os intempéries, os momentos difíceis. O tronco representa a nossa estrutura espiritual. Os galhos representam a extensão da bênção. A bênção se estende para muitos lugares. Os frutos são as obras da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Deus não nos chamou para sermos infrutíferos. A raiz, ela é oculta, ela é escondida. A raiz não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz. Às vezes se preocupamos com os frutos e esquecemos das raízes. Infelizmente, vivemos em uma geração de crentes que se preocupam apenas com a aparência. A aparência para muitas pessoas é fundamental. A aparência, o pessoal tem um ditado que diz: as aparências enganam, mas não enganam a Deus. A aparência pode enganar alguém, mas o nosso Deus nunca será enganado, porque Ele diz: eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Aí eu estava pensando aqui, pastor, nos dando essa oportunidade de fazer essa reflexão. Frutos podem ser vistos pelos homens. As raízes, elas não podem ser vistas, na maioria das vezes. Ela só pode ser vista por aquele que vê o oculto e o escondido. Glória a Deus. A raiz, ainda que ela seja cortada, existe uma promessa de brotar esta raiz. O crescimento da raiz é lento. O problema é que um montão de gente quer as coisas instantâneas, na hora, agora, aqui. Não. A raiz, ela é lenta. Você nunca vai ver uma raiz crescendo, mas ela está crescendo. A raiz também tem um poder extraordinário. Uma raiz de mamão pode rachar uma casa. Pode entrar numa alvenaria e destruir. A raiz, ela vai penetrando e vai ganhando o seu espaço. Não importa o que esteja pela frente, ninguém vai parar o crescimento que Deus planejou para a sua vida. Ninguém vai parar esse crescimento. A raiz vai crescer e a raiz vai se estabelecer. A raiz está crescendo, está se enraizando. Alguém quer roubar a sua fé, quer arrancar a sua confiança, mas não consegue, porque a cada dia você está se aprofundando na palavra, se aprofundando em Deus. Quem está se aprofundando em Deus? Deixa eu ver se tem alguém que está fazendo isso aqui hoje à tarde. Glória a Deus. Devemos dar os frutos um tempo certo. Muitas pessoas, Salmo 1, 2 e 3 diz que o fruto é dado no tempo. Tem gente que quer dar fruto no tempo errado. Você já viu uma fruta fora do tempo? Ela é menor, às vezes não amadurece. Tem pessoas que querem dar o fruto fora do tempo. Fruto é dado no tempo. A Bíblia diz no Salmo que o fruto é dado no seu tempo certo. Agora, existem umas árvores ou uma plantação, como por exemplo a bananeira. Ela precisa, na nossa região, nós produzimos lá uma coisa chamada banana da terra. Talvez, eu acredito que também. E ela tem, esse pé de bananeira tem um cacho muito pesado. Às vezes pode passar de 50 a 60 quilos ou mais, um cacho de banana. E é muito pesado. E para isso se coloca escora. Porque as raízes são superficiais. Elas não suportam o peso. E aí ou escora ou cai. Tem gente que também é assim. Vai na fé, a fé ainda superficial, não se aprofunda, aí precisa de escora. Busca uma escora dali, busca uma escora, porque se tirar, cai. E vive escorado. Você não foi chamado para ver escorado em ninguém. Vai aprofundando as suas raízes até chegar no lugar que Deus determinou.
nós também temos uma outra planta chamada o cacau, cacaueiro, que é do qual se deriva depois o chocolate, né? E o cacau é uma coisa muito interessante, eu quero compartilhar com os irmãos, porque eles têm que fazer a poda no pé do cacau. Se tiver frondoso, cheio de folha, não produz. Tem que fazer a poda no tempo certo, depois adubar. Mas tem um detalhe no pé do cacau, que às vezes nasce um limo, uma erva daninha que vai cobrindo o cacaueiro, e ali quando o brotinho quer sair, não consegue, porque o limo sufoca. E para o limo sair, precisa pegar uma escova de aço. É uma escova com o aço todo cortado assim, cabo de aço. E aí quando passa no pé do cacau, arranca, e fica o pé de cacau, fica como se fosse uma cor de sangue, mas um pouco mais claro, e fica todo arranhado, e fica como se estivesse sangrando. Tem gente que não está produzindo, tem gente que não está fazendo nada, porque está com um limozinho, está com uma coisa estranha, está precisando podar algumas áreas, e Jeová ainda vai pegar a escova de aço e vai passar até você sangrar. Vai vir uma escova de aço aí. Se prepare, prepara teu lombo, prepara teu couro, porque a escova de aço vai dizer, você tem que produzir. A sua lei, existe uma lei em você, produza. Quantos for chamado para produzir aqui? E se precisar passar pela escova de aço, a escova de aço vai chegar e vai passar. Irmãos, quando passa a escova de aço, o pé de cacau faz pena. Alguém aqui já viu um pé de cacau? Levante a mão. Alguém aqui já viu? O pastor tem um no sítio. Pastor Admilson. Então você tem que passar aquela escova de aço. Quando você passa a escova de aço, fica aquele tudo vermelho assim, como se a árvore estivesse dizendo, está doendo, me machucou. Para que fez isso? E papai está dizendo, espere que você vai ver o processo que você está passando. Quando chegar o tempo de produzir, você foi podado, você foi tirado, foi cortado o que você não queria, foi cortado alguma coisa que você achava que não deveria, mas na hora certa que vinha a carga, irmão, produz. O cacau, quando passa esse processo, produz, ó, lá de baixo, junto da terra, até os galhos mais finos, fica parecendo que vai quebrar. Jeová está dizendo, eu vou fazer você frutificar tanto que você não vai suportar. Tem alguém para dar glória aqui comigo nessa noite, nessa tarde? Esse é o processo que às vezes a árvore tem que passar, para que as raízes sejam vitais, para que a árvore não pegue doença, para que a vassoura de bruxa, é um tipo de doença que pega no pé do cacau, não venha para você. E a vassoura de bruxa é uma obra de engano, porque quando nasce a vassoura de bruxa, é um galho frondoso, bonito. Tem gente que está com a vassoura de bruxa, parece que vai produzir, mas a vassoura de bruxa é assim, aquele galho, irmão, nasce assim, ó. Eita, quem não conhece isso, olha que coisa linda. Tem gente olhando para a vassoura de bruxa e achando que o cacau está produzindo. Vamos cortar a vassoura de bruxa, porque a vassoura de bruxa quer tirar a vitalidade do cacau. E quando se corta a vassoura de bruxa, ainda tem que queimar, porque se você deixar à toa, o vento pega o pozinho e faz nascer em outros. Tem gente que tem que passar pelo processo de ser queimado ainda, para poder ser purificado. Eu estava observando, o pé da uva também passa esse processo, né? A uva, se você cortar o galho, que não produz, e você deixar à toa, ele nasce. Por isso Jesus disse que tem que ser queimado. O galho que você corta tem que queimar. Se você deixar à toa o galho da uva infrutífera, vai gerar frutos infrutíferos, ou árvores infrutíferas. Então, para não gerar um bocado de gente aí com aparência de obreiro, com aparência de crente, com aparência que vai dar alguma coisa, só mato, quando Deus procurar, cadê os frutos? Ele diz, vamos cortar aqui, vamos podar, vamos passar aqui a escova de aço, vai sangrar, vai doer, vai, mas você vai produzir. Daí chegar na igreja, todo mundo vai ver. Quem crê que você vai produzir aqui? Aí ele está dizendo, as raízes para baixo. O cedro, por exemplo, ele cresce 1,5 centímetro para cima e 1,5 metro para baixo. Aí ele vai abraçando tudo que tem pedra. Aí vai descendo no terreno que tem muita pedra. Ele abre a raiz, abraça a pedra e vai descendo. Abraça a rocha. Aí o cedro abre a raiz, abraça a rocha e continua descendo. Vai achando mais pedra, vai abaixando. Pode vir o vento que vier, não arranca um cedro.
O cedro pode chegar a 40 metros de altura. Ninguém arranca o cedro, por quê? Porque está abraçado na pedra. Vamos abraçar com a rocha que é Jesus. Vamos abraçar com Ele. E quando vier todos tipos de tempestade, não vai arrancar, porque estamos arraigados nele, alicerçados em Cristo. Quantos já estão alicerçados em Cristo? Deixa eu ver quem está aqui alicerçado em Cristo. Aí quando as raízes conseguem passar por esse primeiro estágio, o primeiro desafio da nossa fé, são os problemas, as lutas, são as pedras. Abraça. Você não vai me destruir não, luta. Eu vou te abraçar aqui e você vai ficar presa. Aí vai descendo até achar o lençol. Chega lá, as raízes se espalham naquele lençol de água. E aí agora é só produzir. Para sempre. Glória a Deus. Os que são plantados na casa de Deus estarão sempre verdes, estarão sempre com flores, estarão sempre com frutos, darão frutos até na velhice. Alguém, mas já estou cansado, estou velho. Jeová está dizendo, olha, você ainda vai dar muitos frutos. Quem quer dar fruto aqui na casa do Senhor comigo? Dá glória para ver se está comigo aqui. Então, raízes para baixo e frutos para cima, foi a determinação de Deus através do profeta. Glória a Deus. Então agora, quando ele começa a entender o processo dessas raízes, dessa produtividade, Judá passa por esse momento de transformação. Houve então esta época, não é? Que Israel passa por esse processo maravilhoso. Glória a Deus. Eu alcancei um tempo em nossa igreja que todo tipo de ator, de atriz, de jogador, de gente vinha para a igreja e sem ter fundamentação de fé nenhuma, já era colocado no altar para pregar, já era colocado no trio elétrico para cantar, já fazia-se uma grande cruzada, colocava a pessoa lá na frente, sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento da palavra de Deus, mas porque era do mundo já de estrela, aí se colocava num púlpito, se colocava lá num grande estádio, lá com 50 mil pessoas, e não sei quanta gente, olha, está aqui o ator fulano de tal, está aqui o jogador fulano, está aqui o comediante fulano que se converteu, está aqui o dançarino, a dançarina fulano de tal grupo de pagode, de seja de for, e aí aquela pessoa sem fé nenhuma, sem fundamentação nenhuma, estava lá em cima dizendo que estava salvo e que estava liberto, sem passar pelo discipulado, sem passar por nenhuma fundamentação bíblica, aquela pessoa começou a enfraquecer na fé. Mas irmão, para testemunhar do evangelho, primeiro tem que descer as raízes, para depois dar fruto. Não pode ser o inverso. Planta não pode dar fruto antes de ter raízes. Ministério tem que ser arraigado, enraizados nele, como disse o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Raízes profundas ou raízes superficiais. Pessoas de raízes superficiais, elas dependem que alguém jogue água. Depende que alguém todo dia, lá em casa eu tenho umas plantas, eu plantei coentro, plantei alface, e todo dia eu tenho que molhar. De manhã, quando ir para a igreja ou para o trabalho, eu vou lá, molho minha horta. Quando eu chego de noite, eu vou lá de novo, molho minha horta. Dou uma olhada se está com algum bichinho, alguma coisa. Minha horta, todo dia. Coentro, alface, essas coisas, salsa. Tá, minha hortinha está lá. Daqui a pouco eu vou ligar para a mulher. Minha nega, não esquece de molhar a nossa horta não. Glória a Deus. Então, porque elas são superficiais. Tem gente que é assim, todo dia tem que ter lá um guru, tem que ter um coach, tem que ter alguém para dizer, olha no celular, te mandei uma mensagem agora, vai ser assim o teu dia. Para com isso, meu irmão. Nós temos aqui a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que a gente tem que aprofundar nela. Todo dia eu tenho que molhar aquela horta, porque se eu deixar 2, 3 dias, ela vai morrer. E tem pessoas que é assim. Mas eu tenho também um pé de laranja no meu quintal, um pé de manga, e todo dia eu não preciso jogar água, coisa nenhuma, porque ela própria vai buscar. Cada crente tem que se aprofundar em Deus e buscar a sua glória, a sua palavra, buscar o Senhor. Amém? Quer ver uma coisa? Se hoje for proibida a Bíblia, quanto de Bíblia você tem? Se disser livro, o livro material aqui, livro físico, tirado, celular, ninguém pode ver quanto nós temos em nós de Bíblia. Quanto eu tenho de palavra. Se alguém disser assim, a partir de hoje, Joel, tu não vai mais ler Bíblia. Quanto eu tenho lá na minha reserva. Quanto eu já tenho guardado. Escondi a tua palavra no meu, para não. Quanto tu tem disso? Quanto você sabe de Bíblia? Quanto tu tem memorizado? Quanto você tem guardado dentro de você como tesouro intransferível da palavra de Deus? Mas você tem quantas senhas na tua cabeça?
do banco, do trabalho, dos aplicativos. Tu sabe todas. E quantos textos sabe da palavra? Deus está falando com você. Quanto você tem da minha palavra? Eu trago essa palavra profética, a palavra de Deus para você. Quanto você tem da minha palavra, diz o Senhor? Quanto você pode? Arranca de você a Bíblia material. Eu não tenho mais como ler. E agora? Quanto eu tenho dela? Qual é o meu depósito de Bíblia? De textos. Eu conheci irmãos e conheço alguns que recitam de cor dezenas de versículos bíblicos. Eles não são teólogos, não passou numa academia, eles não estudaram comentários bíblicos, mas conhecem Bíblia. Conhecem Bíblia. E eu fico pensando quantas pessoas hoje está tão vazio de Bíblia que vai citar um versículo, cita errado. Quanto você tem de palavra? Aonde as tuas raízes estão na palavra? A gente precisa aprofundar mais a Bíblia, estudar, memorizar os versículos, guardar a palavra, entendê-lo, interpretar, correlacionar os textos. Isso está falando disso, com isso, com aquilo. Para não falar também tosco, porque tem pessoas também que falam um bocado de texto tudo solto, sem nexo, sem conexão. Então você tem que conhecer quanto eu tenho de Bíblia. Depois eu te pergunto, se nos privarem de estarmos no templo, quanto nós temos de fé para suportar? Sem poder tomar Santa Ceia, como nós tivemos na pandemia. Ali foi um teste, para ver o que é que dava. Quanto nós temos de o pastor não poder falar? Na minha cidade mesmo, eu fui numa reunião com as pessoas que detinham, na época, o poder da cidade, e elas disseram: olha, pastor Joel, você não pode atender nenhuma pessoa. Eu disse: é mesmo? Tá certo. Saí da reunião, e o senhor já vai. Para mim a reunião terminou, porque quem manda na minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos proibidos de falar com alguém por telefone, por mensagem. O controle era tão louco que era dizer assim: vamos acabar com a igreja. Mas a igreja ninguém acaba, porque Jesus disse: edificarei a minha. A igreja está edificada nele, glorificado seja Deus. As portas do inferno querem tirar a possibilidade de culto. O que é que a ONU está discutindo agora? Sobre a questão da homofobia, que os pastores têm que ensinar a questão da LGBT nas igrejas. Está discutindo e quer impor os estados aos países que obrigam os pastores a fazerem isso. A supergraça peca, baseado lá, Paulo falando em Romanos 6. Aí muita gente diz: lá então vamos pecar, quanto mais pecar, mais perdão vamos ter. Não, isso é loucura, falta conhecimento da palavra. Quanto tu tem, jovem? Quanto você tem, meu companheiro obreiro? Quanto nós temos de Bíblia, de reserva da palavra? Para que a nossa fé não seja ludibriada, não seja levada. Quanto eu tenho de não poder congregar, de não poder tomar ceia, de não poder falar com o pastor, de não poder ouvir uma mensagem? Quanto eu tenho de Deus para suportar tudo isso? Precisamos pensar nisso, que os dias são maus. Hoje nós temos a liberdade, e não sabemos até quando, de estarmos juntos, essa multidão de gente aqui congregando, com um apóstolo da nossa fé, que é o pastor Zé Carlos de Lima, com grandes homens de Deus que estão aqui ao nosso lado. Eles nos ensinam, nos admoestam, nos doutrina. E quando não tivermos esses homens, quem são nossas referências? Onde está a nossa fé? Gente que está acessando pornografia, gente que está acessando tanta coisa, gente que não congrega direito, toma e se autodisciplina, gente que não vem para ter uma vida de comunhão com Deus, gente que agora quer mandar na sua própria vida. Com tudo isso, estão tomando essa atitude. Agora imagine quando não tiver o acesso à Bíblia, não tiver acesso à doutrina, não tiver igreja para congregar, quem vai ser o resto dos salvos que vão ainda ter para ir para a eternidade? Quem serão os últimos que ficarão? Raízes para baixo e frutos para cima. Se as raízes estiverem para baixo, na palavra, na oração, no jejum, na comunhão, os frutos chegam lá em cima.
Mas se não tivermos, os frutos não chegam, vão pecar. E fruto peco não adianta, cai. Frutos para cima está dizendo em 2 momentos: raízes, fala de fundamento, fala da graça e da nossa fé. E os frutos para cima é o que chega na eternidade. Quem é que chega lá? Quem é que consegue chegar? Esta é a aplicação da palavra para Israel. Israel não se reportava, e Judá, simplesmente ao mundo e à terra, mas se reportava também à eternidade. Para nós nessa tarde, vamos a cada dia firmar nossas raízes em Deus, para que com frutos da eternidade estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um dos senhores. Muito obrigado, pastor. Assembleia de Deus, vem comigo.